amigos e amigas aqui do canal. Eu sou o professor Edgar Manioto. Vamos falar de geopolítica. Nesse final de semana, o presidente da Argentina, o Javier Milei, visitou a Espanha. Bom, não sei se a gente pode chamar de uma visita à Espanha, né? Apesar dele ter ido à Espanha. Por quê? Né? Parece aí um paradoxo. Porque, no geral, quando um chefe de Estado visita um outro país, há um encontro entre chefes de Estado, né? Eles se encontram, geralmente ali, inclusive, existe acordos econômicos, ou pelo menos uma parceria política estabelecida. Mas, na verdade, o Javier Milei não foi para um encontro entre chefes de Estado, ele foi fazer um comício, né? Foi fazer uma apresentação, foi fazer ali o seu discurso num comício do partido Vox, que é um partido de extrema direita da Espanha. Havia outros convidados lá, como o Viktor Orbán, da Hungria, e a Marine Le Pen, né, da França. Foi citado o Donald Trump, né, que é um grande herói, né, da extrema-direita internacional, até porque eles esperam que o Donald Trump seja reeleito, e se ele for reeleito, dá um fôlego enorme para a extrema-direita, porque você tem, na maior potência militar do mundo, um presidente de extrema-direita, né, com a possibilidade de se reeleger, já que o Trump já ficou, né, no mandato anterior, e agora poderia se reeleger. Se ganhar agora, ainda teria força para se reeleger para um outro mandato, né? Bom, por enquanto o Trump não chega ao poder, né, você tem aí os dois maiores representantes da extrema-direita no mundo que ocupam cargos importantes de chefe de Estado. É o próprio Viktor Orbán da Hungria, mas a Hungria é um país pequeno, né? Então, no caso, o Javier Milei da Argentina aparece aí como o grande herói da extrema-direita. Então, fez um discurso, mas nesse discurso, né, ele foi ofensivo com relação à esposa do premier Pedro Sánchez, da Espanha, e isso gerou uma crise diplomática entre os países, tanto que a Espanha está retirando sua embaixada da Argentina, né? Então veja bem, um presidente visita outro país, cria uma crise diplomática que chega a essa questão de retirar. E ele não pediu desculpa, ao contrário, né? Ele foi ao ataque contra o governo espanhol, que nesse sentido tem toda a razão de reclamar, tá? Se o Javier Milei fosse alguém que tivesse feito algum discurso anti-imperialista, né, que falasse das relações desiguais entre o norte e o sul global, e isso tivesse tido uma resposta desse sentido da Espanha, né, nós estaríamos aí com o Javier Milei nesse sentido, né? Porque nós falamos assim, não, ele tem razão de apontar isso. Mas a extrema-direita não compreende o mundo assim, né? Eles nem sequer entendem o que é imperialismo, né? Porque para a extrema-direita do sul global, ter um papel subalterno aos países do norte, desde que esses também estejam sob governos de partidos da extrema-direita, não há nenhum problema, né? Ter o papel de subalterno para eles não existe nenhum problema. Tanto é que eles nunca buscam um modelo nacional, né, de soberania. Eles sempre estão dispostos, né, a, a estarem atrelados, né, e em segundo ou terceiro plano ao desenvolvimento de países do centro global, né, do norte global, né, da economia norte, né. Tanto é que eles não têm nenhum problema, por exemplo, em vender todas as empresas do país para empresas multinacionais norte-americanas ou europeias, né? E de entregando todos os ativos, tornar os seus países fornecedores de matéria-prima apenas para esses países. Porque eles não compreendem o imperialismo, eles não conseguem compreender as relações desiguais, né, que existem no mundo. Eles não conseguem fazer essa compreensão, tá? Agora, o que é importante dessa história toda
para a nossa análise geopolítica, né, de um ponto de vista progressista. É que o Javier Milei estava ali, não teve nenhum problema, inclusive, de insultar um chefe de Estado de um país, em um país que ele estava visitando, né, com o objetivo de fortalecer a internacional da extrema-direita. Isso nos mostra até onde essa extrema-direita está disposta a ir. E mesmo que, por exemplo, aqui no Brasil, essa extrema-direita tenha momentaneamente, né, sofrido um revés com a eleição do presidente Lula, que é um líder progressista internacional, né, e com isso nós passamos a respirar um pouco, saímos da UTI, mas a doença não foi curada. Né? Nós só saímos da UTI, mas a doença não foi curada. Né? Nós ainda corremos o risco da extrema-direita voltar ao governar o nosso país. Assim como existe o risco da extrema-direita governar vários outros países, inclusive o próprio Estados Unidos. Neste momento, então, é necessário que nós retomemos, né, que nós venhamos a retomar e a fortalecer uma internacional progressista. Porque a extrema-direita que existe hoje, né, é uma extrema-direita que é diferente daquela extrema-direita que existiu no século XX, que ela tinha uma característica muitas vezes nacionalista, né? que o objetivos dela, né, estava ligado a um nacionalismo intransigente, então ela agia sozinha nos estados. Essa extrema-direita atual, não. Ela é internacionalista, porque o objetivo dela é o que eles chamam de guerra cultural. Né? Então, e nesse sentido, ela ganha dimensões internacionalistas. Então, diversos líderes de extrema direita estão juntos com o mesmo propósito, mesmo que muitas vezes esses propósitos nos pareçam antagônicos, né? Mas eles estão juntos porque os objetivos são culturais. Né? Nesse sentido, nesse sentido, é um momento de voltarmos a pensar, né, no fortalecimento de uma internacional progressista. Afinal de contas, esse modelo de internacional, né, esse modelo de você reunir diferentes formas de pensar, reunir diferentes atores do mundo inteiro, nasce no progressismo. Eu estou até aqui ó, com essa ontologia de chamada Trabalhadores Univos, Ontologia Política da Primeira Internacional, que reúne os textos da Primeira Internacional. Aqui tem textos, desde pensadores que nós lemos até hoje, como Karl Marx, né, Engels, o Bakunin, há textos coletivos, textos de autores que nós não temos mais o hábito de ler, né, que não, digamos assim, não tiveram não ficaram no cânon, né, das ciências sociais e das ciências políticas, né, mas que tem textos aqui muito interessantes. Esses são os textos da Primeira Internacional, e nesse sentido, né, nós precisamos nos pensar novamente como movimentos capazes de se organizar internacionalmente. E a gente vê que no mundo inteiro os progressistas e a esquerda muitas vezes se dividem por pequenas questões que os enfraquecem, enquanto a extrema-direita está aí andando junto com bandeiras bastante coesas, o que tem feito que a extrema-direita ganhe muita força. Então, veja bem, você teve ali uma época aqui no Brasil que o Olavo de Carvalho, né, que era o guru da extrema-direita, criticava o tempo todo o Foro de São Paulo, dizendo que era uma organização internacional que funcionava aqui no Brasil, que havia uma conspiração internacional pelo socialismo. E ao mesmo tempo que essa extrema-direita criticou, né, o Foro de São Paulo, que inclusive era uma reunião que ocorria, né, entre os partidos progressistas e de esquerda da América Latina, né,
que era uma reunião que ocorria desses partidos, com ata e ata pública, né? Então não tinha nada de conspiratório, né? Mas que fazia esses partidos em algum momento se guiarem para uma política mais ou menos comum, ainda que seja muito difícil, né? Mesmo tempo que a extrema-direita criticava esse foro, né? Eles organizavam seu próprio foro. Então, veja, você estabelece uma crítica, mas você organiza o seu próprio foro. E hoje, né, eles têm uma organização internacional da extrema-direita. Por isso é necessário que se fortaleça, né, da mesma forma, uma internacional progressista. Porque não é mais uma questão de um Estado só. Não adianta o Lula, né, conseguir chegar à presidência do Brasil e momentaneamente você ter um progressista na presidência do Brasil e conseguir momentaneamente uma vitória sobre a extrema direita brasileira, se a extrema direita brasileira pode se organizar, inclusive, né, podem aí buscar, né, parcerias com a extrema direita internacional. Veja bem o quanto a extrema direita brasileira ela está sempre aí pensando em como ela vai poder se usufruir de uma possível vitória do Trump nos Estados Unidos, né? Que vai ser um revés muito grande para os progressistas. Afinal de contas, você vai ter a extrema-direita governando o país mais poderoso do mundo. Tá? Isso é bastante complicado. Você também tem a questão cultural. Ao mesmo tempo que a extrema-direita denunciava e falava que você tinha que os progressistas, né, através de uma leitura lá do Gramsci, queriam impor um modelo cultural, né, progressista para o mundo inteiro, eles colocavam essa denúncia, eles mesmos organizavam a sua guerra cultural para impor, né, a sua visão daquilo que deve ser a cultura. Então, veja, a extrema-direita ela é muito organizada nesse sentido, né? Ela faz ela faz a contraposição, mas ela traz alguma coisa ali para ocupar este espaço. Né? E nesse sentido é que os progressistas e a esquerda devem também, neste momento, se organizar, tá? Se organizar internacionalmente, em todas as questões. Eles vêm aí cada vez mais, por exemplo, pondo alguns países como alvos, né, principalmente a China, e isso até é interessante, né, porque a China é um país que tem uma influência econômica muito grande no mundo, mas não tem nenhuma influência cultural grande no mundo. Né? Se você for pensar, a pequena Coreia do Sul, através da sua música e dos seus programas de TV, os seus doramas, hoje, tem uma influência cultural muito maior do que a China, assim como o Japão, via animes e mangás, né, histórias em quadrinhos, tem uma influência cultural mundial muito maior do que a China. Né? E só que e mesmo neste cenário, como eles não estão pensando em proteger a, a soberania, por exemplo, artística dos seus países, né? Eles poderiam dizer, ah, não, nós somos soberanistas e tudo mais, não vamos importar novelas sul-coreanas, nem quadrinhos japoneses, a gente tem que defender a nossa produção nacional. Veja, eles não tem nenhum problema, né, com a produção sul-coreana e japonesa invadindo em massa aí todos os mercados, inclusive o brasileiro, né? Mas a crítica cultural se estabelece com a China, que sequer tem uma produção cultural capaz de realmente ter alguma influência no Ocidente, pelo menos cultural. Produção econômica, sim, cultural, não. Tá? E aí, então, eles colocam a China como um grande inimigo, como se a China estivesse exportando cultura. Né? Mas não está. Né? Porque a questão, na verdade, não é a soberania dos estados, mas a questão é uma visão sobre como as pessoas devem se comportar
qual deve ser os valores que essas pessoas têm que ter, qual deve ser a cultura que essas pessoas devem assimilar. Se não está dentro daquilo que estabelece a extrema-direita, está incorreto. Né? E hoje a China, por ser o último grande país socialista do mundo, representa a contraposição maior. Ainda que a China não exporte cultura, mas ela exporta apenas bens econômicos, né? Ela é forte economicamente. E militarmente vem crescendo, mas culturalmente ela não tem uma influência no Ocidente que chegue perto, por exemplo, da sua vizinha e país muito menor que é a Coreia do Sul. Tá bom? Bom, é isso, pessoal. Então, Javier Milei aí pretende se tornar o grande herói da extrema direita, pelo menos por enquanto, né? Porque quando o Trump foi eleito, né, ele vai passar de principal para Sideric. Se você não está acostumado com termos vindo aí das histórias em quadrinhos, Sideric é o jovem ajudante, sabe? Você tem o Batman, o Sideric é o Robin. Tá? Você tem o Capitão América, o Sideric é o Buck, né? É aquele jovem ajudante. Ele vai estar em segundo plano. Né? Ele vai deixar de ser o herói para ser o Sideric do Trump, né? Mas por enquanto ele ainda está aí no papel principal. Vamos ver até quando, né? E vamos ver até quando ele continua aí na presidência da Argentina ou se os movimentos progressistas argentinos, né, vão conseguir, nas próximas eleições, voltarem ao governo e derrubar aí esse governo de extrema direita argentino. Né? Derrubar, que eu me refiro aqui, é através da votação, da democracia, tá? Através de da democracia, tá? Através da votação. Não estou falando derrubar no sentido de golpe ou nada disso, tá? Mas derrubar no sentido de reorientar, né, o país através do voto, como aconteceu aqui no Brasil, para uma democracia e para, né, políticas progressistas, tanto no âmbito econômico quanto do ponto de vista político. É isso. A gente se vê amanhã no nosso boletim, sempre aqui, né, às 19 horas no canal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe os seus comentários, deixe um like, que isso é muito importante. E apertem o sininho para que todo dia, né, o YouTube avise vocês que tem vídeo novo no canal, porque tem os vídeos, além desses, que são publicados às 19 horas. Né? E também, sempre que possível, compartilhem os vídeos. Lembrando que na sexta-feira, às 19 horas, a gente tem o curso também, né, do Paulo Freire, tá bom? Então, provavelmente, nas sextas-feiras, esse vídeo do boletim entre às 18 horas, porque às 19 horas a gente tem o curso sobre a aula do Paulo Freire, ok? Então é isso. Até. A gente se vê amanhã.